Olá, bem-vindo ao nosso segundo episódio das 4 atitudes que fazem com que você consiga manter-se magro, para que você consiga emagrecer definitivamente. Bom, é o seguinte, a primeira, conforme eu conversei com vocês, é o pensamento. E as palavras, o quanto é importante a gente cuidar, né, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Agora, no segundo episódio, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os sentimentos. E a gente sabe que todos nós temos vários e muitos sentimentos internalizados, né? E eles vêm à tona a todo momento, principalmente quando a gente está frente a um desafio, algo novo, algo que a gente não conhece. E aí nós temos um sentimento que ele aparece também a todo momento e faz parte da nossa vida. E graças a Deus que a gente tem ele. Ele se chama o medo. Se não fosse o medo, nós não sobreviveríamos. Porque é o medo que faz com que a gente lute, que faz com que a gente fuja, né? Então, o medo ele é necessário, é o medo que nos impulsiona a mudar, é o medo que nos impulsiona a ter atitudes, é ele que faz com que a gente tome decisões. Só que muitas vezes ele também nos paralisa, tá, gente? Então, a importância da gente ter, né, esse sentimento de uma forma equilibrada. O medo ele deve, então, fazer com que, a gente tem que fazer com que ele seja o nosso amigo. Ele tem que se tornar algo para que a gente se inspire em prol do novo, em busca de novos conhecimentos, de novas sabedorias. E é ele que faz com que a gente consiga também ir em busca desses obstáculos e que a gente consiga vencer esses obstáculos que a gente mesmo se põe na nossa vida. Então é ele que faz, é o medo que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Então assim, quando você está feliz, que você está bem, está estabilizado, e aí, o que acontece nesse momento com os seus sentimentos? Você acaba embotando os seus sentimentos, né? E tudo aquilo que a gente vai buscar de novo, de diferente, para a nossa vida, tudo isso gera não só o medo, mas gera também as escolhas da nossa vida. Então, o que acontece? Quando a gente precisa dar um passo à frente, a gente sempre tem que olhar para trás e ver aquilo que a gente precisa deixar e ver também aquilo que a gente vai criar, vai estabelecer, vai se conectar, aquilo que a gente vai adquirir. Então, toda a escolha, né, leva a algumas perdas. Então não tem como você optar por algo sem perder algo, né? Então, por exemplo, se você optar por ter um hábito saudável, uma mente magra, estabelecer ou optar por ter uma mente equilibrada, você vai ter perdas. Claro que você vai ter perdas. E são aquelas perdas de hábitos não saudáveis, hábitos que não são agradáveis para o seu organismo, para o seu corpo, para as suas células, né? Então tudo isso gera as mudanças e é isso que é necessário para que a gente consiga atingir os nossos objetivos finais. Então, para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são inúmeros, são infinitos os nossos sentimentos. Um dos nossos sentimentos mais importantes e que acontecem na maioria das pessoas é o medo, tá? Por isso que eu trouxe o medo como um exemplo para vocês. Então, assim, o medo
medo, ao mesmo tempo que ele nos impulsiona, ao mesmo tempo que ele nos aciona em prol da mudança, ele também pode nos paralisar, tá bem? Então, por isso da importância da gente controlar e dar limite para os nossos sentimentos, tá? E aí, os medos são normais, os medos acontecem, porque os medos, eles são gerados pelas nossas inseguranças, pelas nossas incertezas, pelos inúmeros porquês que a gente vai gerando na nossa vida. Mas por que eu, né? Por que não o outro? Por que nesse momento? Por que não em outro momento? Né? Então, todos esses porquês, essas dúvidas que a gente tem na nossa vida geram as incertezas, as inseguranças e os medos. E aí eu vou dizer para vocês que a gente precisa, então, identificar esse sentimento, poder controlar esses sentimentos e saber que eles fazem parte da nossa vida. Só que o importante é que a gente nunca deixe que eles paralisem as nossas atitudes, tá? Então, muitas vezes as pessoas então têm medo de emagrecer porque elas pensam assim: ah, quantas vezes eu já emagreci e já voltei a engordar de novo? Então, a pessoa muitas vezes ela acaba tendo medo de emagrecer de novo porque ela não quer engordar novamente. Só que aí tudo isso existem estratégias, existem atitudes para você controlar, para você auxiliar a sua mente a buscar aquilo que realmente você quer, aquilo que realmente você busca, aquilo que realmente você tem como objetivo primordial, tá bem, gente? Então, é importante que a gente possa controlar esses seus sentimentos e não se preocupe, porque o medo, as incertezas, as inseguranças, elas acontecem, tá? E elas fazem parte da nossa vida. E é importante que você possa confiar para que você consiga, então, ir em busca dessas suas dúvidas e desses seus porquês. Então, é importante você saber também que toda mudança, toda escolha geram perdas, tá bem? Quando você vai optar por um hábito saudável, por uma vida melhor, você vai também ter perdas. Perdas, às vezes, de coisas que você não gostaria de ter, mas que você necessariamente acaba tendo que fazer. Outros medos que você pode ter também é o medo do outro. O que o outro vai dizer? O que o outro vai pensar quando eu emagrecer? Vai me estranhar? Será quando eu emagrecer? O que será que ele vai dizer? Né? Então, muitas vezes a gente tem medo de estranhar a estranheza dos outros. Né? Então, isso também é comum de acontecer. Né? Outra coisa também que a gente pode ter medo também é com relação às críticas dos outros. E muitas vezes as críticas, que muitas vezes não são críticas, né? A gente não pode também observar, né, interpretar dessa forma. Muitas vezes são preocupações, porque muitas vezes os outros, sejam familiares, amigos próximos, eles podem chegar para você e dizer assim: mas me conta uma coisa, você não acha que você está muito acima do peso? Você não acha que você está precisando emagrecer? Então não tenha medo também das críticas, entendeu? Não tenha medo das críticas. Muitas vezes elas são favoráveis e elas são necessárias para que você consiga fazer a mudança, para que você consiga atingir os teus objetivos, né? Então não critique os outros, né? Observe aquilo que os outros têm para falar para você, né? Então não tenha medo disso, né? Tente então sempre que possível evoluir com os seus pensamentos e com os seus sentimentos, trabalhando essas incertezas, essas dúvidas, esses porquês, esses medos, né?
E aí você consegue, a partir daí, se autoconhecer, olhar-se para dentro de si, olhar para dentro de você mesmo, tá bem, gente? E é assim que a gente consegue se autoconhecer e se auto-perceber. Portanto, fique conosco e assista os próximos episódios da série das 4 atitudes que vão te auxiliar a permanecer magro. Agora eu vou ficando por aqui e você não esqueça de se conectar com a gente e assistir os próximos episódios. Um grande abraço e muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade e pelo seu carinho. Um grande abraço a todos.